Quando você fala comandava toda a fronteira, é o quê? Comandava toda a parte ilícita, comandava até as instituições também, É, de uma certa o forma. Rafat, a família dele, já deve ter sido dito aqui, mas eu repito, Não foi. Pode. ele tem uma família sírio-libanesa. Uhum. Os pais deles vieram lá para o Paraguai, tiveram comércio lá e sempre foram bem rigorosos, sabe, souberam administrar muito bem o comércio ali na fronteira. O Rafat, ele tendeu para o outro lado. O Rafat, ele tinha comércio de pneus lá, né, na fronteira e tudo. E era um cara que tinha um controle muito severo nas coisas dele. Mas só que ele aproveitou isso pro lado, quando ele viu que o tráfico era algo que lhe rendia mais dinheiro, ele tendeu para lá. E poder, né? E poder. E ele foi crescendo, crescendo e tomou conta de toda a fronteira ali. Pedro Juan, Aral. E ele era um fornecedor tanto para o lado A como para o lado B. A visão dele é uma visão de lucro, visão de empresário. Mas só que ele tomava as precauções dele. Não o suficiente para que ele não tivesse sido morto, como foi. Ele tinha todo esse controle, então ele comandava. E lá você vê como que é a realidade no Paraguai. Um amigo juiz que já é falecido, tem um lugar chamado Casa China lá. Antes da Casa China ser bem ali na fronteira, ela era mais lá dentro. Cheguei algumas vezes lá. E esse juiz, ele foi com o carro e deixou um notebook dentro do carro, estacionar no carro no estacionamento da Casa China. Quando ele saiu, ele viu o vidro quebrado. Aí ele tá lá preocupado, coçando a cabeça e tal. Aí o vigilante da Casa China viu, falou, que passa, né? Pô, deixei meu carro aqui. Ele falou, o senhor veio aqui na Casa China? Ele falou, veio. O que o senhor perdeu? Pô, me levaram meu notebook. O vigilante falou assim, faz o seguinte, por favor, entra, levou ele para uma sala lá da Casa China. O senhor aguarda aí um tempo que a gente vai verificar isso pro senhor. Não deu meia hora encontrar o notebook dele. Trouxeram, entregaram para ele. Para dizer para você o seguinte, lá no Paraguai, as coisas, época Rafat, eram muito bem controladas. Mas o Rafat também, ele tinha a polícia ao seu favor. Polícia Paraguai. Sim. Então, era um cara que tinha um controle muito grande. Esse caso que o senhor citou, provavelmente fizeram contato, mexeram aqui na Casa China e tal, e chegou no grupo dele e mandou aparecer, né? Só que só que ele tinha os seus contatos também do lado brasileiro, né? Porque ele precisava dessa relação comercial. Sim. Do lado brasileiro. Que tirava a droga de lá, o produto criminoso de lá e trazia para cá. Então, esses casos, imagina só, não tem como o promotor ou a promotora de Ponta Porã tocar no caso de grande tráfico. Que a gente fala, seja ela cifra negra, seja a cifra dourada. Entra o GAECO, um grupo organizado, um grupo para combate de crime organizado. O GAECO vem, só que o GAECO não trabalha sozinho. Quem trabalha no GAECO? Policiais militares. E eu, quando eu estava lá em Dourados, no GAECO, graças à interferência do Bettini, do Kummer, lá quando estavam no Ministério da Justiça, eles conseguiram mandar para nós 5 policiais civis. Eu consegui trabalhar com 5 policiais civis, policiais militares, dentro do mesmo ambiente. E nós conseguimos tocar algumas operações, quando eu saí de lá, as operações estavam em andamento, mas a estrutura que o GAECO tem é uma estrutura diferenciada, porque nós temos o apoio de quem? Da polícia. É uma demonstração de que nós conseguimos trabalhar de uma forma coesa. O GAECO não trabalha junto, não trabalha só com funcionários, com promotores. Não, trabalhamos com polícia militar. Bom, não disse aqui, o subtenente Sena estava lá há anos. Até por conta desse braço combativo, né? Que é a essência da polícia. E nós damos garantia, saber quem? A polícia civil, a polícia militar e o promotor, porque eu tiro você da jogada, não coloco você porque no olho do furacão, porque o GAECO ele tem uma base em Dourados e tem uma base em Campo Grande, e a atuação do GAECO é em todo o estado. Sim. Então de repente eu vou lá para Mambai, eu preservo a sua imagem,
Não é o fulano de tal, o promotor da Comarca que está atuando. Não, não. É o GAECO que está atuando. Então não tem como você ser. Você pode até ser ameaçado. Você é do membro do Ministério. Pode ser até ameaçado porque você é delegado, é a Polícia Civil. Mas quem está tocando é a Polícia Militar, a Polícia Civil. Tanto é que as operações, quando elas são startadas, há necessidade. Pô, já startei a operação lá em Dourados, onde quem que eu chamei? DOF, o choque. Traz a Polícia Civil, em alguns casos. Nós atuamos, principalmente no start. Nós precisamos dessas pessoas, desses policiais especializados, porque sabem como que funciona. Então, o promotor, ele tem um conhecimento, mas o conhecimento dele, talvez, vai até aqui. E o terreno, o campo, o policial tá ali, né? Você está no dia a dia. Nesse caso da fronteira lá no Rafate, era um caso de GAECO, né? Sim, ali. Acabou que ele morreu, né? Que foi justamente... Contextualiza essa situação aí. Ele morreu, mas o que nós sentimos lá? Sabe, parece um paradoxo, né? Mas o que se comenta na fronteira é que o Rafate era um mal necessário. Mais paradoxo que você, mas tá dizendo isso, é o que eu ouço. Porque ele conseguia controlar, porque a criminalidade, ela aumentou. Quando tu tira uma força, né, surgem outras e às vezes se descoordenado, né? Sabe quando de repente o cara tá torcendo para que o traficante A morra no embate contra a polícia para depois o outro assumir, mas quando ele morre, aí começa a ter briga entre dois para poder assumir. E aí quando o Rafate morre, aí abre caminho para facções ou organizações criminosas, né? Que não é a mesma coisa, pode ser ou não, que elas se começam a digladiar para poder ver quem assume o poder na região. É o famoso que o jornal diz, né? Disputando o controle do crime, né? Ou da fronteira. Eles ficam disputando ali entre eles e aumenta a violência. E a sociedade que vai perder, né? Sim. A sociedade que perde. Porque ali em Pedro Juan, você vê agora casos recentes matando... Os caras matam político facilmente. E lá, a morte ali é fácil. A morte ali não é difícil. Do lado paraguaio. Né? E para nós é complicado porque eu lembro uma situação que a gente estava na perseguição, batemos o olho, do tirocínio, né? Pô, vamos atrás do cara. Só que a fronteira é seca. O cara pula para Sangapuitã, Paraguaia, tem a Sangapuitã. Quando ele pular, ele vai com a moto para lá, ainda dá tchauzinho pra gente e dá risada. Você entendeu? A gente atrás de uma Hilux, mesma coisa. Tava ali pro lado de Aral, toca, o cara daqui a pouco pula pro lado do Paraguai. Quem tá em casa e não conhece, eu estive lá já, a rua aqui é Brasil, aqui é Paraguai, pô. E é assim, paralelo. Não, se você bobear, você entra no Paraguai sem saber que entrou. Isso. Se o cara desconhecer, daqui a pouco o cara entrou no Paraguai. Sabe como você dá pra saber que você tá no Paraguai? Quando você vê um monte de gente andando de moto sem capacete. Ou então, quando a primeira coisa que me chamou a atenção do lado do Paraguai, logo na entrada do posto de gasolina, o cara com a calibre 12 assim no posto. Exatamente, é uma coisa assim, e é bem exposto. Né? Não, ostensivo total. É ostensivo. Você olha assim, na conveniência, tá o cara lá, calibre 12. 12 na ali bomba. É arroz com feijão. Né? É arroz com feijão ali. E por que isso, cara? Porque lá no Paraguai a legislação deles é outra, né? Eles é mais permissiva, né? Então lá o acesso ao armamento. Não, é nem por isso o ponto. É porque a violência ali é meio que uma terra sem lei, muita coisa acontece. Na Casa da China mataram, se você for ver a Casa da China hoje, maior do que aquela anterior, mataram dentro do estacionamento da Casa da China. Então, ali, eu não digo nem uma terra sem lei. Mataram um desafeto lá dentro do estacionamento. E por aí fica. A morte do Rafate foi aonde? Já ouvi por alto, assim... Foi num posto de gasolina. Do lado do Paraguai. Paraguai. E, né, as imagens são bem assim... bem fortes, né? No dia que mataram ele, mandaram um colega do DOC, mandou a imagem. Assim, bem rápida. Eu vi a metade da cabeça do cara foi arrancada para fora. Só para você dizer, se os caras conseguiram matar o Rafate, matar um outro
qualquer, é questão de querer. Se o cara estiver atrapalhando o negócio de fulano e esse fulano for forte lá, ele manda matar. E foi com 1,50, né? Ele andava com 3 carros, com blindado, com Você vê, tudo. e ele era um cara, olha, que ele andava com a segurança que tem que ser feita mesmo, né? Aquele carro à frente, outro atrás, Sim. tal. Mas não foi suficiente para ele não morrer, né? Tem várias histórias que giram em torno de quem tenha sido o mandante, então várias histórias correm lá na fronteira lá. Mas ele ainda ele tem família lá, tem as ex-esposa dele que trabalha lá, E então que também comanda, ficou mais fraco, né? Mas também está na atividade criminosa. exatamente. Então a pessoa dessa não vai deixar de. Não foi concluído esse caso? Quem está nesse caso é Polícia Paraguai? Tem Não, coisa, tem o Brasil? como foi dentro do Paraguai, vou pelo Paraguai. Então, não, Entendeu? Não, o que nós vemos é só. Logicamente, existe uma relação um pouco amistosa, paradiplomática ali entre Paraguai e Brasil. porque não tem uma situação de um envolvimento do PCC? Mas Pelo menos eu não sei até que ponto isso procede. E tem um cara específico, né, do PCC que é tido como quem foi que fez o plano e tal. E esse cara tá preso aqui no Brasil, no Polícia Federal. mas tem várias histórias, dentre elas é que tenha sido PCC, mas também a história é que o PCC não tem nada a ver com isso. E tem fontes assim que me disseram, fontes assim que eu acho bastante seguras que não colocam o PCC nessa morte aí. Mas eu não tive acesso ao processo e tudo. É o que eu ouço de pessoas que têm mais relação com o caso, né? Então, há pessoas que dizem que foi PCC e há outras que dizem que não tem nada a ver com PCC, que foi por exemplo, disputa de poder. E lá no Paraguai, você tem notícia? Rola o processo lá? Porque isso já tem o quê? Uns 4 anos? Eu não tive mais, já tem tempo, não tive mais notícia a respeito disso.